Se apresente pra gente. Me chamo Gerson, sou capitão de jovem na Rede do Sul. Tenho 10 anos vivendo o Evangelho e mais ou menos uns 8 a 6 anos aí liderando, pastoreando células e rede de jovens. Como o senhor descreveria com suas palavras o que é ser protestante e qual o propósito da sua religião? Cara, ser evangélico, ser protestante, é entender que, primeiro, né, a palavra evangélico vem do evangelho, é entender que nós vivemos muito em função daquilo que a gente não vê, mas a gente crê, né, que o Senhor ele se revela, enfim, em diversas situações, assim como a palavra dele nos diz que mais não é aquilo que está dentro de nós do que o que está no mundo. Então eu creio que ser protestante, ser evangélico, é viver uma vida onde de fato tu vai fazer as coisas sem buscar algo em troca. Ser evangélico, ser cristão, ser protestante, amar o próximo, estando a nós mesmos, essa é uma palavra que nos diz. E, enfim, praticar tudo aquilo que a palavra diz. Né? Existe algum estereótipo comum que o senhor acredita que a maioria das pessoas tem sobre as pessoas evangélicas? Sim, por, enfim, não conhecer de fato quem são os evangélicos, quem são as pessoas que servem a Cristo. Primeiro, as pessoas acham que a gente julga todo mundo. Isso é uma grande mentira. Nós estamos aqui para amar, nós estamos aqui para acolher, para perdoar. As pessoas acham que nós somos perfeitos, nós não somos falhos, nós não somos pecadores. Quando na verdade a gente busca todos os dias arrependimento, nós buscamos todos os dias fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Então, existe. Porque eu já passei isso na prática também, né, com pessoas achando que antes de me conhecer, antes de trocar uma ideia comigo, acharam que, enfim, os evangélicos, por conta de terem conhecido outras pessoas, tiveram outras experiências, achavam que arrotavam perfeição, santidade, essas coisas do tipo. O senhor já sofreu alguma intolerância religiosa? Já. Conversando com a minha esposa agora há pouco, eu descobri que eu já sofri intolerância religiosa, principalmente no início da minha caminhada, alguns anos atrás, onde as pessoas falavam, fez tanta coisa no teu passado, etc. E agora estou andando com a Bíblia debaixo do braço, é pastor, o santarrão, ou coisa do tipo. Mas essas coisas a gente tira de letra também, né, entendendo que vai existir, infelizmente, as pessoas elas vão falar muito a respeito daquilo que tu crê, daquilo que tu, enfim, daquilo que tu acredita, e vão ter as opiniões dela. Como é que o senhor acredita que a igreja ela pode atuar de forma prática para combater a intolerância religiosa? Eu costumo dizer que o exemplo ele arrasta, né? É muito mais do que palavras. Eu acho que nós como igreja nós devemos ser exemplo em tudo aquilo que a gente faz, né? Seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na faculdade, enfim, em todos os lugares onde o Senhor a gente colocar, eu creio que tem que ser um exemplo, né? Muito mais do que falar, eu acho que o agir ele é muito mais importante. Eu creio que dessa forma, de fato, a gente vai conseguir impactar as pessoas, vai conseguir mostrar para as pessoas que nós, como seguidores de Cristo, nós buscamos fazer. É aquela situação, nós nunca vamos chegar, né, a ser santos como Ele é. Mas todos os dias a gente busca mover para nossa vontade, para
assim que o nome do Senhor seja glorificado todos os dias. Obrigada. Valeu. Eu me chamo Joelma Lima e meus pais, eles são testemunhas de Jeová. Então, desde que eu nasci, eu tenho contato com a crença das testemunhas de Jeová. E os principais valores das testemunhas de Jeová é viver de acordo com o cristianismo que Jesus ensinou e que os apóstolos praticavam também. A base da nossa fé é o amor a Deus. Nós acreditamos que existe um único Deus verdadeiro, que o nome dele é Jeová, e ele é o Criador Todo-Poderoso. E também nós acreditamos na Bíblia como mensagem inspirada por esse Deus, e seguimos o que ela diz. Também nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e nosso Salvador, e que em breve ele vai governar essa terra como ele já governa lá no céu e vai transformar ela num paraíso, assim como era o propósito original de Deus. Eu já sofri discriminação por ser testemunha de Jeová, porque a maioria das pessoas ela não procuram entender as nossas crenças e os motivos de nós não participarmos em determinadas celebrações que vão contra os princípios estabelecidos na Bíblia. Assim, elas farão mentiras a respeito da minha crença. E para reduzir a intolerância religiosa no Brasil, as pessoas elas deveriam seguir o que Jesus disse em Marcos 12:21. Lá diz assim que é para amar o próximo como a nós mesmos. Assim ia ficar mais fácil e as pessoas respeitarem a minha crença. Então, a mensagem que eu deixo para quem tem curiosidade e que tem preconceito ao mesmo tempo é que dê uma olhada no site jw.org, que é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Lá podem tirar dúvidas e obter respostas. Pode satisfazer a curiosidade e também dar esperança para um futuro melhor. Boa noite, eu me chamo Zoraia, eu sou mãe de santo no Tambor de Mina. E o Tambor de Mina é uma religião de matriz africana que nasceu no Maranhão e foi trazida pelo povo africano, com elementos da cultura indígena e do catolicismo. A diferença é particularidade, fundamento em cada religião de matriz africana. Por exemplo, a Umbanda. A Umbanda ela tem um misto ali do candomblé, do catolicismo, do espiritismo. Então, cada religião tem suas particularidades e fundamentos. Já no Tambor de Mina, os cantos são bem diferentes, cultuado espíritos, né, os encantados, espíritos de reis, rainhas, de caboclos, indígenas. Já o candomblé, ele tem uma base diferenciada, muito na africana, né? A base dele é africana e já é diferente, eles cultuam orixá. O tambor, ele é a voz dos espíritos, através deles é que podemos chamar nossos encantados e fazer a comunicação com o mundo espiritual. É como se fosse cada cântico, cada chamado do tambor, é como se fosse uma oração com um propósito e cada um tem seus dons. Sim, infelizmente sim, eu já sofri intolerância religiosa e muitas pessoas também da religião que eu conheço já sofreram. Infelizmente ainda existe, né, muito preconceito em relação às religiões de matriz africana. Estamos lutando cada dia mais, ganhando nossos espaços e que pedimos somente que sejamos respeitados. A minha mensagem final em relação quem tem curiosidade e querer conhecer, eu diria que o Tambor de Mina, ele é uma religião de amor, respeito, a ancestralidade. Não é macumba nem feitiçaria, é uma forma de louvar o sagrado com amor, com respeito. E quem tem curiosidade, venha, mas venha com o coração aberto. Eu tenho certeza que você vai gostar. Olá a todos, me chamo Marlon Monteiro Souza, tenho 57 anos e fui convidado a responder 5 perguntas sobre o catolicismo. Passaria o dia todo falando sobre o catolicismo, mas vamos nos ater às 5 perguntas. Vamos à primeira. Como foi o seu primeiro contato com a fé católica? Foi através da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o qual era frequentador assíduo. Não faltava nenhuma terça-feira.
sempre estava presente. E aquilo me comovia muito, porque eu via a fé daquelas pessoas entrando de joelho, de outras formas, e aquilo me comovia. Mas realmente o que nos trouxe para a Igreja Católica, que foi realmente o nosso marco inicial, foi o convite de um casal de amigos para participar do encontro de casais da Igreja da Trindade. A partir daquele momento, nós começamos a vivenciar o que é a Igreja Católica, participar de vários movimentos da Igreja e realmente ter noção do que é a fé católica. Segunda pergunta: quais são os principais princípios e valores do catolicismo? A fé em Deus, sem dúvida nenhuma, a prática da caridade e do amor ao próximo. Essa caridade não basta você fazer somente para parentes, amigos, mas é aquela pessoa que você não conhece, que não basta, às vezes não precisa de dinheiro, mas uma palavra amiga, um abraço, isso é muito importante. A crença na Santíssima Trindade. Quem não conhece a Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, Deus, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Na divindade de Jesus Cristo e nos sacramentos. Os sacramentos, um dos principais é o batismo, o casamento e outros que temos dentro da Igreja. Os valores centrais são a importância da família. A família é primordial para a Igreja, tanto que ela pede para o católico seguir da Sagrada Família, que é São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus. Não é fácil, mas Jesus nunca falou para a gente que seria. Da justiça social como um todo, do perdão importantíssimo para a Igreja Católica. Você realmente conseguir perdoar, mas perdoar do coração aquele irmão que lhe ofendeu, que lhe maltratou, e você conseguir, sei que é difícil, mas pedir força ao nosso Deus para que consigamos perdoar de verdade o nosso irmão. E receber o perdão também, né? E também temos a humildade. A humildade é tudo. Para você ter êxito, a humildade é que você consegue chegar em qualquer lugar com total garantia de sucesso. E da solidariedade, ser solidário sempre, né? Com qualquer irmão que esteja necessitado. Você já sofreu ou presenciou algum tipo de preconceito ou discriminação por ser católico? Eu nunca presenciei. Nunca passei por isso. E onde eu chego, eu professo a minha fé, em qualquer lugar. Tá? Mas eu entendo porque a Igreja é tão atacada, a Igreja Católica, por ter sido criada há mais de 2000 anos. E Jesus Cristo entregou a Igreja para ser erguida ao apóstolo Pedro. Então ela está apoiada por todos os apóstolos, e principalmente Pedro, que foi o criador da nossa Igreja. Então ela recebe todo tipo de ataques. Pedro foi o primeiro Papa, e até hoje, sucessivamente, temos Papas dentro da Igreja Católica. E então a Igreja Católica é a mais atacada de todas. Quebram santos, querem destruir o sacrário. Então realmente é muito triste que nós passamos, mas ela continua de pé, com a graça de Deus. Quarta pergunta: na sua opinião, o que poderia ser feito para reduzir a intolerância religiosa no Brasil? Coloquei alguns tópicos, algum escrito, para não perder o fio da meada. A melhor forma de combate à intolerância religiosa é promover uma conscientização a favor da liberdade de crer e não crer. Quem quiser crer, ótimo. Quem não quiser, vamos respeitar cada um com a sua opinião, certo?
Esta garantia é uma forma de assegurar a democracia através da manutenção do princípio da laicidade do Estado e não adentrar no espaço das outras igrejas para impor a sua fé. O que acontece na nossa igreja, mais uma vez, sendo atacada, há religiões que querem adentrar na igreja para fazer seus rituais. Poxa, nós não vamos nos locais dele para pedir para celebrar uma missa dentro do local da sua religião, das outras religiões. Mas eles querem vir até a nossa e fazer seus rituais. Então, e quando chamamos a atenção, ainda ficam chateadas. Então, realmente, a nossa igreja é realmente muito atacada. Quinta pergunta. Que mensagem você deixaria para quem tem curiosidade, mas também preconceito em relação ao catolicismo? Também escrevi algumas coisas para que a gente possa compreender isso. A curiosidade que você sente é a porta de entrada para a compreensão. Lógico, com curiosidade você vai querer conhecer, se aprofundar daquilo. E o preconceito é o muro que a impede de passar. O preconceito eu não quero conhecer essa doutrina, eu discordo dela, então você não consegue se aprofundar. O catolicismo, em sua essência, baseia-se no amor ao próximo, na acolhida e na busca por Deus. Em vez de se basear em opiniões formadas antecipadamente ou em experiências negativas pontuais, que muitas vezes não refletem os ensinamentos centrais da fé, permita-se explorar a riqueza e a profundidade do catolicismo com coração e mente abertos. Você precisa se abrir realmente para conhecer a verdade da Igreja Católica. Visite uma igreja, converse com um padre ou membros da comunidade, freiras. Leia sobre a história e a doutrina. O verdadeiro conhecimento dissolve o preconceito. A igreja procura ser um espaço de acolhimento onde todos, sem discriminação, possam encontrar respostas e sentir-se em casa. Supere a rigidez dos pré-julgamentos e dê espaço para que a sua curiosidade encontre a verdade. O convite está feito. Venha e veja por si mesmo, com a certeza de que o respeito à sua dignidade e liberdade de crença é primordial. Quero convidá-los a conhecer a nossa Igreja Católica. Espero vocês. Um grande abraço. Bom dia ou boa tarde para todos. Sou Marcelo Alves. Pratico a doutrina espírita há 7 anos na Casa Espírita Casa do Caminho. Seu Marcelo, como você definiria a doutrina espírita e de que forma você costuma explicar ela para quem ainda não tem conhecimento? Então, primeiro que a doutrina espírita ela é dividida em 3 partes, né? Tem a parte da doutrina em si, do estudo, tem a parte científica, que é do mundo espiritual. E nessas 2 partes aí, o que a gente diz? Que sempre existe aqui nesse planeta uma questão de evolução, que a gente está aqui de passagem, né? Aqui não é nosso mundo. O nosso mundo é o mundo espiritual. Tudo bem. Na sua visão, quais são os princípios do espiritismo? Então, o princípio primeiro é a questão da fraternidade, de ajudar o próximo. Então, o principal princípio é esse, que Jesus Cristo, quando veio aqui à Terra, que pra gente é um espírito elevado, que é o nosso governador desse planeta, ele sempre dizia, amar a todos como a si mesmo. Então, o principal princípio da doutrina espírita é isso, é amar ao próximo, ao outro como a si mesmo. Pode me falar como essas vivências afetaram a sua vida e a forma que você começou a enxergar o mundo? Sim, então o que aconteceu? Antes de conhecer a doutrina espírita, eu tinha a seguinte mentalidade, né? Que a gente ia pegar, ia passar por aqui, morrer, mas ficava sempre a dúvida, e depois? Se a gente constrói tudo isso aqui,
qual é a lógica, né? Então, o que acontece? Na doutrina espírita, ela mostra para quem vai participar que aqui a gente tem uma missão, e que essa missão a gente precisa cumprir para poder a gente se elevar. Cada missão cumprida é uma elevação espiritual, é uma elevação de inteligência, de pensamento, é uma elevação de amor, de fraternidade. O que diferencia o Espiritismo das demais religiões que você já conheceu? O que diferenciou ela na sua visão? Não, então, a diferença principal aí é que existe um mundo espiritual, né? E no Espiritismo a gente consegue, em sessões espíritas, em sessões de cura, em sessões mediúnicas, conversar quem está do outro lado do mundo espiritual. Então isso quer dizer que aqui não é o fim, aqui é só uma continuação da nossa vida, né? Que nós somos um ser infinito, né? Que não vai morrer. Agora, na prática, como é que funciona dentro do centro espírita? As sessões, os desenvolvimentos, como é lá dentro? Então lá dentro o que acontece? Tu tem uma parte de estudo, né? Então isso tudo vai acontecendo de forma paralela. Tu tem uma forma de desenvolvimento mediúnico, já que para o espiritismo, para a doutrina espírita, para a parte tanto doutrinária como para a parte científica, todo mundo no mundo é médium. Uns já vem com dom, outros precisam desenvolver. Então, o que acontece? Tem uma parte de estudo mediúnico, tem uma parte de estudo da doutrina, tá? E tem uma parte que é a prática, né? De trabalhos mediúnicos, né? Que faz a comunicação com o mundo espiritual. Como o Espiritismo vê a missão de Jesus Cristo na Terra? Então, quem foi Jesus Cristo? Certo, então, Jesus Cristo tem um livro que é um livro espiritual que foi traduzido pelo médium, que ele conta a vida de Jesus Cristo através do Espiritismo. Então, Jesus Cristo foi um ser, em outro ser crístico, né, de um mundo crístico, que já estava elevado, e ele foi escolhido para vir aqui na Terra, difundir a questão do amor, difundir a questão de ajudar o próximo. E ele, depois que partiu, que ele era de carne e osso, depois que ele partiu para o mundo espiritual, ele se tornou o governador desse planeta, aquele que rege esse planeta, aquele que dirige esse planeta no mundo espiritual. Na sua visão, como você enxerga o preconceito que tem contra as pessoas que praticam essa doutrina? Então, assim como nas matrizes africanas, religião de matriz africana, em outras religiões aqui no Brasil, tem muito preconceito, né? Eu acho que a nossa, em relação a essa, tem até um pouco menos, mas tem muito preconceito de dizer que tem bruxaria, de dizer que tem feitiço, de dizer que é do diabo, de dizer coisas ruins. Então, infelizmente, ainda outras religiões, ou na nossa sociedade, ainda tem muito preconceito nessa questão de outra religião que tem a relação com o mundo espiritual. Para finalizar, você pode me dizer de que forma poderia melhorar o preconceito com essas religiões? Então, para melhorar, eu acho que primeiro o preconceito vem da falta de conhecimento. Então, nas escolas, nas universidades, na nossa própria sociedade, ter campanha, né, de esclarecer o que é o espiritismo, o que é essas religiões afro, tipo Umbanda, Candomblé, como é que é a parte das religiões judaica, como é a religião. Então, todas as religiões para acabar com esse preconceito, porque o preconceito ele vem do não conhecimento. Então, a partir do momento que começar uma grande campanha de conhecer cada religião, cada um vai deixar de ter esse preconceito.